Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas leituras que a gente fez durante o ano de 2025. É o ano que já se passou. Eu espero terminar o ano para pensar um pouquinho sobre aquelas melhores leituras, que desenvolveram as melhores experiências durante todo esse período. Foi um ano que eu li 18 livros. Não li tanto quanto eu gostaria. Porém, foram 18 livros ali que, se você colocar no papel, eu acredito que não teve quase nenhuma leitura da qual eu tenha desgostado. Teve uma ou outra que às vezes patinou um pouquinho, mas foi por apenas uma questão de gosto, não necessariamente eu tenha odiado ou daí para baixo. A primeira menção honrosa que eu vou dizer aqui é a Ilíada do Homero. Eu tenho essa edição, né, que é bem antiga, a gente encontra muito fácil, né, lá em Sebos da Vida, né? São capas questionáveis que a Martin Claret fazia. Enfim, porém eu não li nessa edição, tá? Essa aqui tem uma tradução que para mim, eu considero carrancuda para ler. Então, eu li majoritariamente aqui no Kindle, porém eu li naquela edição da Companhia das Letras, da coleção da Penguin, tá? Pela tradução do Frederico Lourenço, que é uma tradução em verso livre. Eu achei muito mais palatável para acompanhar. E eu, assim, eu gostei muito de ter essa experiência, desenterrar essa grande leitura que estava ali uma lacuna nas minhas listas. Mas uma coisa que eu mais gostei também é que é um livro que traz muita referência. Então você sai daqui querendo acompanhar outras tantas histórias que às vezes são mencionadas aqui por cima, como por exemplo, já que a gente está falando de Troia, eu desenterrei também esse livro aqui que tinha na minha coleção, tá? Eu já tinha lido As Brumas de Avalon e aí eu vi esse livro aqui e falei, vou comprar da mesma autora, da mesma pegada, mas estava aqui guardado. Agora que eu desenterrei a Ilíada, eu falei, vou pegar esse aqui para me ler. Eu gostei muito, tá? Então aqui vai ser, diferentemente da Ilíada, onde o Homero vai falar de um trecho apenas da Guerra de Troia, não a guerra inteira. Aqui a gente vai ter o antes e depois, aliás, o antes, durante e o depois. Porém, sendo narrado através de uma ótica feminina. A personagem principal aqui é a Cassandra, aquela que tem dentro da mitologia, onde ela foi amaldiçoada pelo dom da previsão e que ninguém passaria a acreditar nas previsões que ela passava, tá? E toda vez que eu via Cassandra, eu lembrava da personagem do desenho Hércules. Então, toda vez que eu lia aqui, eu ficava com aquela imagem na minha cabeça. E é um livro muito bom, gente. Eu devorei isso aqui 5 dias, mais ou menos. E aqui a gente vai ver, pelo olhar da ótica feminina, como é que essas mulheres, o papel delas, digamos assim, em meio toda essa guerrilha. E por falar em novelão, foi o último livro que eu li no ano, eu li no Kindle também, eu li o Pachinko, da Min Jin Lee. Eu li por como indicação, né, de um dos colegas da qual eu trabalho lá na escola, e fui lendo aos poucos, ele foi falando, ó, lá na frente você vai ser fisgado em algum momento dessa leitura. E não foi diferente, tá? Então, você vai acompanhando o quê? A geração de uma família através dessa Coreia, que é invadida pelo Japão. E aí você vai vendo como se dá o desenvolvimento dessas pessoas dentro de um país onde não são bem vistos. Já não bastasse ser uma história de gerações de família, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, é um livro que também me trouxe algo que eu não, pelo menos eu não imaginava, que é essa questão do preconceito que havia de coreanos, aliás, de japoneses para coreanos, dentro desse período, tá? Então é alguma coisa que desenvolveu ali em mim uma coisa que eu não imaginava que existisse. Então foi uma coisa bem interessante de se acompanhar. E a minha última menção honrosa vai sobre um livro brasileiro, que vai falar um pouquinho agora de mitologia iorubá. A gente sai um pouquinho da mitologia grega e a gente vai para outro território. É o livro chamado Livro do Silêncio, o primeiro livro da coleção de Entre Dois Mundos, alguma coisa assim, do PJ Pereira. Inclusive, estava em relançamento no ano passado. E ele vai falar um pouquinho sobre uma história com duas histórias narrativas, linhas narrativas, sobre o Newton, que é esse jornalista que mora em São Paulo, onde ele vai ter
passar a ter contato com alguns orixás, né. E lá no mundo dos orixás, lá no Orum, está acontecendo algumas coisinhas estranhas, alguns roubos está acontecendo ali, e isso está impactando no andamento, no progresso das vidas. E aí, Orumilá, que é o grande adivinho, ele sai incumbido nessa missão de ver o que está acontecendo. E aí, ele, claro, ele não vai sozinho, ele vai com uma comitiva. E essa comitiva ela vai sendo montada aos poucos. E aí, nos caminhos que ele vai se passando, a gente vai conhecendo os outros orixás, da qual a gente conhece muito dentro dessa mitologia, né? Que Oxum, Ogum, Oxóssi, Inhansã, e aí cada um com as suas respectiva, seu respectivo comportamento. Eu acho um livro introdutório muito bacana, onde traz isso misturado com ficção. Eu achei esse livro sensacional de acompanhar. Agora, os melhores livros que eu li no ano são 4 leituras, que se for perguntar para mim qual os melhores livros, esses 4 com certeza vão ser mencionados. O primeiro é o Nós, do Zamiati. Eu também li em conjunto com um amigo meu da escola, li em formato digital. E foi um livro que eu imaginava que seria interessante de acompanhar. Porém, durante a leitura, isso meio que se superou. É bacana acompanhar aquele D503, ele saindo, né, da sua rotina habitual, né, de onde tem tudo sendo programado do mesmo jeito, nada sai do lugar. E aí você vê ao contato que ele tem com a I-330, ele sai fora dessa órbita. E aí você tem aquela visão fora daquele estado único, onde tudo é regido por essas linhas que não são nada flexíveis, né? E aí você vê como é que o estado único trabalha de modo para mostrar para as pessoas que elas estão erradas, né. Então, esse D503, ele começa a desenvolver uma certa doença de alma, digamos assim, uma coisa que não é bem vista. E claro, atrás de toda a ação, né, que onde o Estado está oprimindo essas pessoas, tem sempre um discursinho, retórico pelo bem da população, sempre pelo bem do coletivo, que no caso aqui é que as pessoas são mais felizes, né, pensando nesse coletivo. Então, assim, foi um livro que, obviamente, traz muito mais reflexões do que eu disse aqui. Outro livro que eu também li em formato digital foi O Senhor Loverman, da Bernardine Evaristo. Esse livro eu já imaginava que fosse também ser muito bom. A premissa dele, quando eu li, já achei sensacional. A gente tem o Barry, e o Barry já é esse senhor de idade, negro, já é avô, inclusive, é casado com a Carmen. Ele tem uma vida extraconjugal com um dos seus melhores amigos, que é o Morris, há muitos anos. E a gente vai acompanhar os dilemas dessa vida extraconjugal que o Barry passa. E é interessante acompanhar principalmente porque a autora ela traz isso dentro da terceira idade. Essa história poderia acontecer dentro de uma juventude, das pessoas que se casaram, sei lá, recentemente. Mas a gente está falando aqui de um casal que está há mais de 30 anos juntos, né? Tem toda uma família estruturada. E aí você vê essas complexidades que tem dentro das relações. O Barry, diferente do Morris, né, o parceiro dele, ele ainda tem aquela conduta heteronormativa dentro de si, né? Ele tece comentários um pouco ácidos sobre essa questão do progressismo dentro deste meio, vamos dizer assim. Ele olha com certo conservadorismo para algumas ações que outras pessoas hoje mais jovens já deixam de ter. Então é bem interessante ver e acompanhar como essas complexidades da vida acontecem em qualquer idade, qualquer momento da sua vida. Não importa se você é mais jovem, não importa se você é mais velho, isso sempre vai acontecer. Eu acho interessante, e é claro, aí nesse dilema que o Barry tem, ele vai ou não se separar da Carmen para assumir o romance que ele sempre teve com o Morris. Agora sim, os 2 melhores livros que eu li no ano, e lá, sei lá, eu posso colocar aqui os 2 no mesmo patamar ou não. Pele Negra, As Máscaras Brancas, do Francis Fanon. Eu reli esse livro, eu tinha lido na época da faculdade, agora comprei para mim ter na minha coleção.
e eu reli esse livro aqui um pouquinho mais atento a algumas coisas que tinha deixado passar. É um livro formidável. Foi um livro que me emocionou muito, principalmente nesse último capítulo desse livro aqui, onde ele vai tecer que é o olhar do negro para si mesmo diante desse mundo racista da qual a gente é instituído. Ele vai olhar para como essa questão do negro, vendo tudo que está sendo ao redor ali dele, sendo olhar maldoso, tendo essa culpa tudo inserido em cima do corpo negro, como é que ele olha para si? Como é que ele vai querer assumir uma negritude diante de tanto símbolo negativo que é imposto a ele? Então é mais nesse sentido que ele constrói esse livro aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas. Essas máscaras, para que acontecem? Por que surgiram? Qual é o fundamento que elas têm na vida de pessoas negras? É muito interessante. E, obviamente, no último capítulo do qual eu falei, ele vai tecer aqui uma ideia de como que ele gostaria que as coisas caminhassem. E a gente sabe que aqui, ó, a gente está falando em 2025, essas coisas não caminharam da maneira que ele gostaria. A gente ainda tem, infelizmente, relatos, né, de que as pessoas ainda estão sendo julgadas pela sua cor de pele e não na sua plena existência da qual ele gostaria de que acontecesse. Então, para mim, essa foi uma das leituras que mais me impactou. Releitura também, né? Que mais me impactou durante esse ano. No último que eu fechei esse livro, acabei de ler a última linha, que é uma linha que ficou gravada em mim, né? Que é, ó, faz de mim um corpo que sempre questiona. Quando eu fechei esse livro, respirei fundo e vamos que vamos. Então, fica aqui como segundo lugar das minhas melhores leituras de 2025. E o meu primeiro lugar, poderia estar em segundo, enfim, esses dois livros vão transitar nessas duas posições, é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, da Eliane Alves Cruz. Peguei esse livro aqui para ler depois que eu assisti um desfile de carnaval. Eu sou muito interessado nesse tema. Sobre Chica Maricongo, é uma das primeiras travestis que se tem contato na história do Brasil. E aí, a Eliana Alves Cruz comentou isso, que estava aqui dentro deste livro também, de certo modo. E isso já me aguçou o sentido de ler. Como eu já tinha lido Água de Barrela, eu falei, vou comprar tudo que essa mulher já escreveu, depois eu vou lendo aos poucos. Aí eu peguei esse livro para ler, eu achei sensacional. Esse livro aqui a gente vai acompanhar a vida de Vitória, uma trans ex-escravizada, e ela tem um romance com o senhorzinho da fazenda, em segredo. E segredo é o que narra tudo isso aqui. A gente tem aqui uma personagem, digamos uma personagem, mas um fluxo narrativo, um narrador, da qual ele é dado a fofoca. Ele não vai te falar quem ele é, só lá no último momento que ele fala quem ele é e como que ele sabe dessas histórias todas. Então você vai acompanhar essas personagens aqui dentro cheia de segredos. E o pior não é isso. São pessoas que às vezes têm segredos piores que as outras, porém acusa que o segredo da outra é sempre pior. A gente tem aqui, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício, né, que julgava essas heresias das pessoas e condenava até a morte. E quem é o responsável? O Frei Alexandre. E esse Frei Alexandre aponta o dedo para todas as heresias das outras pessoas. E lá no fundo, ele também tem um segredo a ser escondido. E eu achei sensacional na maneira que quando esses segredos vêm à tona, eu achei fantástico. Eu já imaginei, por exemplo, num filme, de como essa cena seria gravada. Então, é um livro que vai falar um pouquinho sobre desejo e comportamento. O desejo vai ter lá no fundo, você vai desejar outros corpos, vai desejar outras pessoas, enfim. O comportamento você pode mudar, você pode disfarçar, você pode ocultar. E o desejo? Será que você consegue disfarçar e ocultar de uma maneira tão boa quanto o seu comportamento? Então, é um livro para falar muito sobre isso. E principalmente de que essa questão que a gente debate hoje em dia não surgiu de hoje em dia. Já vem desde antes, desde que o ser humano existe. Então, está aí, tá? 4 leituras formidáveis que eu li esse ano, mais 4 menções honrosas de livros que eu encarei como livros muito bons, que vale a pena ser lidos. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal
e até o próximo vídeo.